Diretamente da Casa Livre está entrando no ar mais um episódio do Livrescast, o seu podcast com as melhores conversas sobre liberdade no Brasil. Não esqueça de seguir o Livrescast nas redes sociais para saber quando vai ter gravação e quando será o próximo convidado. Pois é, e você também se liga porque o Livres está em várias redes sociais, inclusive no TikTok, então não perde lá, segue lá, @EuSouLivres. Essa temporada do Livrescast está sendo gravada diretamente da Casa Livres, graças ao apoio generoso de milhares de associados e pessoas que contribuem com o Livres em todo o Brasil. Então, você também pode se tornar um associado em eusoulivres.org ou mandar aquele pix pra gente em pix@eusoulivres.org. Se estiver acompanhando no YouTube, tem o QR Code aí na tela, só apontar o celular e fazer aquela doação. Meu nome é Mano Ferreira, eu sou jornalista, cofundador e diretor de comunicação do Livres. Sou Débora Bizarria, economista e coordenadora de políticas públicas aqui do Livres. Eu sou Gustavo Gobi, jornalista, membro da equipe de comunicação aqui do Livres. E Mano Ferreira, com quem a gente vai conversar no episódio de hoje? Hoje temos o primeiro deputado federal a fazer parte da bancada da Liberdade, porque ele foi o primeiro a se eleger em 2018, sendo já associado do Livres. Em 2018 tivemos dois mandatários que se elegeram, o Thiago Mitrô e o Marcelo Calero. O primeiro que a gente comemorou naquela live lá 4 anos atrás foi Thiago Mitrô, que está aqui com a gente. Isso, tudo bem, prazer Thiago? Enorme, mano, estar aqui de volta na Casa Livres, participando pela primeira vez aqui do Livrescast. Obrigado, você, Débora e Gustavo, prazer grande estar aqui. Muito bom, Thiago, que esse ano também foi candidato à vice-presidência da República na chapa do Partido Novo, com o Luiz Felipe Dávila como cabeça de chapa. E, Thiago, primeiro, muito obrigado por reservar um tempinho. A gente está gravando esse Livrescast em plena semana pré-segundo turno e você só está assistindo depois do resultado da eleição, então tem todo um clima diferente entre a gravação e a sua audiência. Mas a gente sempre dá o pontapé na conversa perguntando o seguinte: no Brasil de hoje, esse hoje de tempos estranhos, você se sente livre, Thiago? Olha, mano, me sinto parcialmente livre. Na verdade, assim, eu acho que tem uma característica de que eu busco exercer minha liberdade plenamente, mas eu não acho que o Brasil permite com que todos o façam. Né? Eu, nesses 4 anos como deputado federal, eu não me lembro assim, de alguma ocasião em que eu deixei de votar como eu gostaria de votar, deixei ali de defender o que eu fui defender. Agora, a forma como a população, ou especialmente grupos organizados, reagiam, né, ao que eu falava, ao que eu defendia, faz com que muitos outros, aqui levando no contexto do Congresso, muitos outros parlamentares não tenham a liberdade de exercer, né, o voto deles ali, a opinião deles livremente. Eu acho que, como eu nunca entrei na política para me perpetuar na política, entrei com as minhas pautas bem claras, o que eu ia defender, o que não ia, eu tinha uma certa liberdade de atuação, tenho ainda, estamos em mandato mesmo, você que está assistindo hoje ainda acompanhará meu mandato algumas semanas ainda. Eu sempre me dei uma certa liberdade por não estar muito ali preocupado com as consequências de exercê-lo plenamente. Agora, eu via dentro do Congresso muitos não fazendo essa defesa e eu vejo na população muitos ali se auto-limitando em relação ao exercício da sua opinião, da sua liberdade de expressão, o que for, por receio, né, da reação que as pessoas vão ter. E não é porque, eu gosto mais do PT, vou estar no grupo de bolsonarista, daí não quero deixar isso claro, eu gosto mais do Bolsonaro, não quero deixar claro no grupo do PT e tal. Não é só aquela vergonha, entre aspas, de não sentir parte e tudo, mas é pela reação violenta que muitas vezes você tem. Não estou só falando de questão de Lula e Bolsonaro, é questão de ser contra ou a favor do piso salarial da enfermagem. Né? Acho que eu nunca sofri tanta violência quando eu falei que eu era contra o piso salarial da enfermagem, inclusive tendo ali ameaças não só a mim, que eu já estava acostumado, mas a minha família. Né? Então, acho que a gente é um país onde somos parcialmente livres, dado que coisas tão básicas quanto a gente exercer o direito da nossa opinião acaba gerando uma reação violenta tão grande, né, que as pessoas param de exercê-lo livremente.
E acho que você já traz um ponto fundamental para a gente aprofundar na conversa, porque quando a gente fala de polarização no Brasil, automaticamente as pessoas pensam logo em Lula e Bolsonaro, lulistas ou bolsonaristas, e na prática do dia a dia da política, muitas vezes a oposição que se faz é muito mais entre lobby de interesse concentrado na pauta específica e quem está tentando fazer um debate sério. Né? Fala um pouco sobre isso. Como que a polarização chega no Congresso, na prática, apesar de todo o ruído de redes sociais, o que é que chega de concreto no Congresso, na prática? Não, isso é super real, e essa questão dos lobbies, dos grupos organizados, não é de hoje, né? É lá de trás. Tem uma anedota que contam que lá na época da Constituinte de 88 e tudo, tinha um taxista que saía todos os dias para ir para o aeroporto de Brasília para conseguir passageiro. Eu chegava lá, tudo bem, leva no Congresso, por favor. Bacana, o senhor vai fazer o que lá? Não, eu sou advogado e estou indo lá para o Congresso para garantir que os interesses dos advogados vão estar representados na Constituição. Muito bem, deixava o cara, voltava. No dia seguinte, sou médico e estou indo lá garantir que o direito dos médicos vai estar representado na Constituição. Eu sou professor e tudo. Um dia lá saindo de casa, pai, vai trabalhar de novo, vai pegar alguém no aeroporto? Não, eu estou indo para o Congresso para garantir que o interesse dos taxistas vão estar representados na Constituição. Então, assim, essa é uma anedota que conta e tudo, que diz essa questão dos interesses organizados de toda a categoria brasileira querer sentir representada, ter seus interesses e tudo atendidos na Constituição, né, diz muito sobre o país que a gente está. E isso, que também não deve ter começado em 88, começou muito antes, né, se reflete até hoje. Várias das decisões tomadas pelo Congresso nos momentos em que ele teve liberdade para tomar suas decisões foram decisões pautadas por um grupo específico, né, uma minoria barulhenta, que pressiona, né, que leva ali ônibus para o Congresso e tudo, enquanto o que a gente chama da maioria silenciosa está em casa, trabalhando, estudando, ganhando o pão do dia a dia, e não tem ali organização para ir. Peraí, esse interesse organizado que foi atendido aqui, quem paga a conta sou eu. Né? Então, não deve atender esse grupo. É um grupo bacana, conheço pessoas, respeito e tal, mas por que tem que ter aposentadoria especial? Por que tem que ter piso aqui salarial mais alto do que dos outros? Por que tem que ter esse conselho aqui que vai restringir o acesso de outras pessoas à profissão? Né? Então, infelizmente, a história do legislativo brasileiro é isso, né? E você vê isso desde a Constituição até legislações mais recentes aí que foram aprovadas. Né? E esses grupos, acho que o nível ali de violência varia. Né? A gente sempre foi contra qualquer tipo desses interesses corporativistas, desde os meus colegas da musicoterapia que quiseram ter a profissão deles regulamentada, e eu argumentava de que aquilo ia restringir o acesso das pessoas ao mercado de trabalho, mas foram sempre super gentis. No dia lá que aprovou, eles estavam lá, todos os musicoterapeutas fizeram quase que uma apresentação ali no dia e tal, até a turma, né, da enfermagem, como eu falei, foi a mais violenta que eu vi, e as reações mais violentas possíveis de uma classe que cuida de pessoas. Né? Então isso era o que mais me assustava. Esse pessoal que está aqui ameaçando a integridade física da minha família foi treinado para cuidar de gente em situação de vulnerabilidade que está indo no hospital. Né? Meu Deus, né? Imagina que os pacientes desse... Eu sei que não é da categoria toda, mas desse indivíduo aqui que foi capaz de me ameaçar e ameaçar a minha família, porque eu tenho uma opinião diferente da dele. Né? Então você tem desde grupos mais violentos, tem história lá de indígena que já entrou e deu flechada, né, em segurança, coisa assim. Teve até recente, assim, teve um segurança lá da Polícia Legislativa que tomou uma flechada na perna há um ano atrás. Né? Então, desde esse tipo de violência até pressão mesmo, como na reforma administrativa, que eu também defendi bastante, quando estava votação na comissão especial, não teve nenhum episódio. Até teve com o Poit, que também é do Livres, no aeroporto e tal, mas assim, foi mais um confronto ali, mais exacerbado do que violência física mesmo, né? Pelo que eu me lembro. Então, na reforma administrativa, você tinha mais pressão de rede social e coisa assim,
desses grupos organizados até violência física mesmo, ameaça, como aconteceu comigo nesse caso. Então, mas essas questões, elas são momentâneas, né? Você tem lá esses grupos que se organizam para evitar uma aprovação de um projeto ou para ter um projeto aprovado, e depois que aquilo é aprovado, não acaba se dissipando. O que a gente vê hoje da polarização no Brasil é um negócio que já está se perpetuando aí há pelo menos 2 eleições presidenciais. Claro que sempre teve polarização de PT e PSDB e coisa assim, mas acho que agora, de fato, está de uma forma muito diferente. Pensando nesse dia a dia de defender pautas e ideias, era como você esperava? Você esperava esse tipo de animosidade? Como foi a expectativa versus realidade, vamos dizer assim, da vida política? Mas, Débora, eu costumo dizer que, não sou eu que digo isso, eu repito, né, que o segredo da felicidade é o gerenciamento da expectativa, o alinhamento das expectativas. Então, quando eu decidi me candidatar a ir para o Congresso, não é porque eu achava que aquilo era um poço de bondades e que, né, o Brasil que dá certo está no Congresso. Então, por isso que eu quero ir para lá, para absorver todo o saber e a integridade daquelas pessoas. Eu quis entrar porque eu estava revoltado com a qualidade do nosso Congresso, né? Então, essa que foi a minha motivação. Foi aquilo, cara, é um desastre isso daqui, né? Eu falo muito do dia da votação do impeachment da Dilma na Câmara, né? Que todo mundo acompanhou e tal, e que eu via lá, galera, olha, presidente, só uma questão aqui, eu esqueci de avisar, é aniversário do meu sobrinho, do meu netinho. Então, gente, nós estamos votando o processo de impeachment da Dilma. Eu fui favorável ao resultado, mas assim, o deputado me para a votação para dar parabéns para o neto que está de aniversário, né? E todos os outros, cuspe para cá, não sei o quê. Então, aquilo foi um pouco que eu vi e falei, não é possível que só esses os caras que nos representam. A gente tem que fazer alguma coisa, e a forma como eu vi naquela ocasião que eu poderia contribuir era me candidatando. Então, a expectativa estava razoavelmente alinhada de que não ia ser, né, um ambiente ali dos mais, sei lá, dos melhores ambientes de trabalho, mais estimulantes e tudo que eu já vivi, né? Então, fui com a expectativa bem zerada, né? E aí, com isso, você vai, querendo ou não, se surpreendendo positivo e negativamente com as coisas, né? Então, tive muitas surpresas negativas ou confirmações daquela ideia, de algumas ideias que a gente tinha, e outras surpresas positivas. Assim, o número de gente boa lá dentro da Câmara é muito maior do que eu esperava. Achava que não ia ter nem meia dúzia, foram mais de meia dúzia, mas não era a maioria também. E surpresas negativas ou confirmações negativas, aquilo história de que a maior parte dos parlamentares não está lá para fazer determinada mudança para o país, está lá para se perpetuar, e coisa assim. Então, acho que minhas expectativas, como estavam zeradas, eu não tive grandes decepções, né, mas pude, ao longo do tempo, ir constatando muitas coisas boas e ruins, que me leva a crer que dá sim para a gente mudar a forma que a política é feita no Brasil, mas vai levar tempo e a gente precisa de um esforço realmente considerável para isso. Metrô, eu vou te fazer uma pergunta, fiz para o Fábio no Livescast anterior. Bom, a gente sabe o nível, né, do Congresso Nacional, mas teve algum momento, assim, durante a tua atuação nesses últimos 4 anos, que você, algum dia, algum projeto de lei, que você parou assim, pensou, pô, Tô ajudando o Brasil a ser um lugar melhor nisso aqui, sabe? Você saiu do Congresso com orgulho de estar fazendo o que você está fazendo, realizado. Os dias de vitória, momento, né? Aqueles dias de chegar em casa e... Pô, hoje eu mudei o Brasil um pouquinho para melhor. Teve algum que te marcou, assim? Cara, teve um de uma vitória incompleta. E já explico o porquê, mas acho que foi o dia que realmente fiquei muito feliz, porque... e teve outro de uma vitória completa que eu posso trazer depois também, mas na votação da regulamentação do Fundeb, né, o Fundeb ia acabar esse ano passado, na verdade, e aí tinha uma PEC para estender, tornar ele permanente, na verdade, e depois um projeto de lei de regulamentação. E no projeto de lei de regulamentação, eu tinha tentado, na PEC, já deixar essa autorização explícita, que a Constituição, inclusive, já deixa, mas não deu certo. Depois, no projeto de lei de regulamentação, a gente buscou garantir ou dar a oportunidade de escolas conveniadas, né, as escolas charter e tudo, terem as matrículas contabilizadas para distribuição do fundo. Grosso modo, assim, falando de forma muito simplista, tem várias questões que influenciam o valor que cada município, cada estado vai receber do Fundeb.
um desses fatores é o número de matrículas que você tem. Quanto mais alunos, maior vai ser o fator ponderado por N outros fatores. Maior vai ser o recurso ponderado por N outros fatores. E hoje, as redes públicas que optam por colocar parte da sua rede em escolas conveniadas, escolas que não são operadas pelo poder público, essas matrículas não são contabilizadas. O que faz com que aquele município, aquele estado, tenha menos recursos do Fundeb, tenha menos matrículas na sua rede e aí menos recursos do Fundeb, e isso é um desincentivo para que você tenha escolas conveniadas no Brasil. Por isso que a gente tem, esse é um dos motivos, dos vários motivos que a gente tem tão poucas. A gente vai ter ali algumas em Porto Alegre, a gente vai ter agora em Minas, recentemente, 3 escolas num projeto piloto, e redes públicas. Tivemos uma tentativa em Goiás, que acabou por N motivos não indo adiante, mas você tem pouquíssimas escolas, você tem muitas creches. Por quê? Porque as matrículas de creches conveniadas contam para o Fundeb, então você tem um estímulo para isso. E tem uma questão também de que creche você ainda tem uma falta de oferta, então é mais rápido você expandir quando você tem uma falta de oferta. No ensino fundamental e médio, você tem quase ali a universalização, então é muito mais uma mudança de modelo, mas tem também a questão de que você não vai receber dinheiro por aquilo. E a gente conseguiu, através de uma emenda que eu apresentei em conjunto com a deputada do Rio, Soraya Santos, a gente conseguiu convencer a Câmara de que deveria ser contabilizadas as matrículas das escolas conveniadas. E a gente venceu, assim, foi uma vitória, não foi nem apertada, assim, foi bastante grande e tudo. E aí foi para o Senado, e entre essa votação na Câmara e no Senado, você teve uma reação muito grande da classe corporativista da educação, a classe corporativista da educação, desde sindicatos até organizações do terceiro setor, que têm os seus vieses que eu discordo, começaram a espalhar fake news. Não tem outra palavra. Foi fake news de que iriam ser destinados dinheiro da educação pública para a igreja. Era uma coisa assim, não. Sim, eu lembro. Foi parar na capa do Estadão. Governo Bolsonaro quer destinar 16 bilhões de reais de educação para igrejas. Eu falei, de onde que tiraram essa conclusão absurda, e completamente falsa, e mal intencionada, sobre isso? Porque fizeram um cálculo lá de que se todas as matrículas fossem de escolas conveniadas, ia dar 16 bilhões, e aí as escolas conveniadas iam ser todas de igreja, e em vez de ser para ensinar aluno, ia ser para catequizar, evangelizar e doutrinar ali os alunos. Então, essa emenda está fazendo o governo Bolsonaro destinar 16 bilhões de reais para a igreja. Então, fizeram essa fake news absurda, o Senado recuou, reprovou e ia voltar para a Câmara. E aí, no meio, entrou questão de eleição da Câmara, vocês devem lembrar, a eleição da Câmara de 2021 tiveram outros candidatos, como o Marcel Van Hatten e meu partido, mas foi basicamente os candidatos dos maiores blocos era o Baleia Rossi, que era o candidato do Rodrigo Maia, que se aliou à esquerda, foi uma composição super daquelas que a gente vê no Brasil de tempos em tempos, com um grupo do Centrão ali em torno do Arthur Lira. E aí, os partidos do bloco do Rodrigo Maia acordaram para ter o apoio da esquerda que iam derrubar essa emenda ali na Câmara. E aí compraram essa história que o governo Bolsonaro, assim, gente, não foi nem o Bolsonaro, fui eu. Que não votou em Bolsonaro. Que não votei em Bolsonaro, que são um dos maiores críticos do Bolsonaro aqui dentro dessa Câmara. Inclusive, tem uma história engraçada sobre isso no Twitter, do Bolsonaro dizendo que... falando, que o vice do Dávila, vi falando mal de mim. Dizendo que a cada 3 palavras que eu falo, 2 são contra ele. Então, eu fiquei super feliz dele ainda me seguir, porque ele tinha me bloqueado do Twitter há uns 3 anos atrás. Acho que ele deve usar o perfil do Carluxo, não sei, para me acompanhar. E fazer essa avaliação. Bolsonaro de que cada 3 palavras que eu falo, 2 são contra ele. E aí, não sabíamos se Bolsonaro presidente ou o futuro ex-presidente, que agora estamos nesse momento aí, mas enfim. Não, mas quando sair esse episódio, ele ainda vai ser o presidente. Ainda vai ser presidente, Mas aí, só para concluir, aí, quando a gente aprovou na Câmara a primeira vez, cara, foi tipo que era algo transformacional de fato. Assim, cara, você dá estímulo para que o poder público, quando quiser, possa fazer parcerias com escolas conveniadas, e esses alunos vão ser contabilizados como alunos da rede pública, porque o são.
Né? Então, foi uma vitória, a gente comemorou pra caceta e tal, não sei o quê. E aí, coisa de 2, 3 semanas depois, teve esse balde de água fria que, quando voltou para a Câmara, por conta desse acordo ali da eleição da Câmara, do grupo do Maia com a esquerda e tudo, derrubaram, né, a nossa emenda, e a gente até hoje não consegue contabilizar a escola conveniada como matrícula do Fundeb. Então, acho que essa foi um gostinho de vitória que acabou não se concretizando. E qual que foi a vitória que você tinha falado que acabou se concretizando? Essa aí foi uma mais recente, foi esse ano, se eu não me engano. Nós estamos naquele período aqui também, né, que eu não lembro se foi esse ano passado. A pandemia bagunçou tudo na minha cabeça. Acho que foi esse ano. Eu comecei desde... ali, acho que 2020, no meu segundo ano de congresso, tudo, eu fiquei responsável dentro da bancada do Novo pelas temáticas de educação, gestão pública e liberdades individuais. Então, beleza, eu vou cuidar desse tema. Então, vamos começar a mapear a legislação, já que eu sou um legislador, né, o que tem na legislação de educação, de liberdades individuais, de políticas de gestão pública que a gente acha que tem que ser diferente, onde estão os problemas e qual que é o texto que a gente oferece, né, de alternativa a isso. E aí você começa a ver que, para grande parte dos problemas no Brasil, você não tem nem consenso que aquilo são problemas, né? De alguma parte. Agora, mesmo aquilo que você tem consenso, você não tem solução ainda desenhada. Eu dou o exemplo da reforma tributária e da reforma administrativa. A reforma tributária, você tem um texto razoavelmente consensuado, que já é conhecido há pelo menos 5 anos, que está enfrentando dificuldade para avançar políticas e tudo, né, que é o texto do IVA, do IBS, né, do Imposto de Bens e Serviços, lá, que o Bernardo Api, do CECIF, fez há um tempo atrás e está lá, ficou 10 anos estudando o melhor modelo, há 5 anos pelo menos apresentou. Então, assim, se você quer implementar uma reforma que vai simplificar o sistema tributário de consumo no Brasil, está aqui o texto. Agora, só falta a parte política. A parte política há 5 anos. Né? Mas, pelo menos, você tem um texto. Agora, reforma administrativa, você não tem texto. Né? Avaliação de desempenho no setor público. Todo mundo concorda que tem que ter uma avaliação de desempenho? Até os sindicatos de servidores vão concordar. Então, não, tem que ter e tal. Agora, qual o texto? Não tem. Agora, eu acho que tem que ir para lá. Eu acho que tem que ir para lá. É muito difícil você implementar uma coisa quando você não tem ali uma base para discutir aquilo. Então, eu comecei tendo em vista que a maior parte das coisas que eu defendo não seriam aprovadas, porque não tem interesse do governo, não tem interesse da oposição, não tem interesse de ninguém, além de a nossa meia dúzia de gato pingados lá. Então, eu vou começar a escrever isso. Né? E aí começamos. Aí vamos lá, beleza, liberdades individuais. Já tem questão de liberdade religiosa, tem questão de liberdade de expressão, liberdade de comunicação, liberdade para se trabalhar, não sei o quê. Né? E tem a liberdade do seu próprio corpo, né? A liberdade ali de homens e mulheres sobre o seu próprio corpo. E aí você tem, dentro dessa questão, a história da cirurgia de laqueadura e vasectomia. E aí eu não sabia, ainda não tenho filhos, nunca tive interesse de ir atrás nas legislações dessas cirurgias, mas eu fui descobrir que, até então, para você poder fazer uma cirurgia de vasectomia ou laqueadura, você precisa, se você for casado, de autorização do cônjuge. Né? Então, eu sou casado, minha mulher tem que me dar uma autorização para eu fazer aquela cirurgia, o inverso, a mesma coisa. E você só pode fazer, se você tivesse menos que 25 anos, você só poderia fazer se você tivesse 3 filhos, né? Por que 3? Por que não 2? Por que não 5? Né? Então, umas coisas assim, aquelas coisas do Brasil. E aí a gente já tinha escrito, né, um texto, então, dizendo, gente, não, vamos colocar aqui 18 anos, não tem que ter autorização do marido ou da mulher, e coisa assim. E tinha outros detalhes, assim, a mulher não podia fazer a cirurgia da laqueadura no parto, no caso da cesárea, porque não, vai que ela depois se arrepende, o bebê morre, não sei o quê. Então, vamos deixar pelo menos 6 meses de ato entre a cesárea e tudo. Então, 6 meses depois de ter passado por uma cirurgia invasiva, ela tem que passar por outra cirurgia invasiva para poder fazer a laqueadura. Então, a gente já tinha um texto pronto. Eu nem sabia que aquilo ia entrar em votação ou não, aí deu na semana do 8 de março desse ano, na semana do Dia da Mulher. A bancada feminina da Câmara sempre busca pautar projetos que estão relacionados à temática feminina. Então, eu lá no plenário e tal, Thiago, já era o líder do Novo, Thiago, tem um projeto aqui que não está na pauta, não lembro exatamente como foi a história, a gente queria aprovar esse projeto aqui que facilita a questão da cirurgia da vasectomia e laqueadura no Brasil. Vocês topam votar? Opa, peraí, eu já ouvi falar desse tema, tudo, me mostra ali o que é. Eu vi que o projeto era um avanço na legislação, mas não tanto. E aí eu falei, cara,
a relatora era a mesma que da questão do Fundeb, a Soraya Santos lá do Rio. Eu falei, Soraya, acho que seu texto vai numa direção super boa, mas aqui, posso dar umas sugestões para a gente avançar ainda mais? Tiago, até concordo com você, mas não sei que se a gente colocar isso, vai que tem gente contra, a gente não consegue aprovar e tudo. Não, senhora, vamos aqui, mobilizamos lá e tal. E como era a comemoração do Dia da Mulher, os partidos colocaram as mulheres lá e tal. Então começou as deputadas todas lá, não, vamos mobilizar e tal, vamos isso e tudo. E a gente conseguiu avançar o texto, ainda ficou um pouco restritivo, mas muito menos restritivo do que era antes. Agora, quem não tem filhos a partir de 21, não mais 25, quem ainda não tem 21 menos filhos, né, não precisa mais de autorização do cônjuge e coisa assim, né, independente da idade e tudo, você nunca mais precisa pedir autorização do marido ou da mulher para fazer a cirurgia de vasectomia laqueadura. Então, assim, o texto que ia ser proposto ia avançar um pouco. Eu mostrei o meu que ia avançar bem mais, ela falou, não, vamos pelo menos até o meio do caminho. Então tá. E se a gente não tivesse tido aquela atuação ali, ia ter ficado muito aquém do que foi aprovado. Isso já foi aprovado na Câmara, no Senado, sancionado, então já é lei, né? Então essa foi uma vitória completa que a gente teve por ter feito um trabalho prévio de montar ali as soluções legislativas para os problemas que o Brasil tem e por estar ali presente também e tudo no momento para conseguir emplacar uma mudança naquele texto que ia ser proposto. Então, essa foi uma vitória que a gente pode falar que foi até o fim, né, a vitória consagrada ali. Sensacional. Pô, nesse tipo de articulação, qual é o perfil do deputado que dá para conversar mais? Tipo, porque muita gente fica, mas os liberais se dão melhor com a direita, com a esquerda, ou... Como que é, na prática, na tua visão, a possibilidade de acordos para avanços legislativos entre os perfis ideológicos na Câmara? Cara, é claro que você vai ter ali as proximidades ideológicas, né? Inclusive, quando você vê o Congresso em Foco, né? Aquele site faz muito o mapeamento ali das votações e tudo. Os do Novo ali estão sempre juntos e no entorno do Novo tem sempre os 3 ou 4 os mesmos, assim, né? O Kim, o Rigoni, Paulo Eduardo Martins, coisa assim. São os que, acho que em geral, estão mais próximos da gente na votação. Henrico Mizazzi também, o Pedro Cunha Lima, enfim, depois vou acabar esquecendo de alguém, mas enfim, esses são aqueles que estão mais próximos ali, então você já tem uma proximidade ideológica em geral com aquela turma, é claro que você sempre vai poder contar mais com ela e tudo não. E você tem a galera, né, a gente ali ficava numa meiuca entre a esquerda e o centrão, colocando o centrão e bolsonaristas no mesmo balaio, porque foram durante pelo menos de 2020 para cá, 2019 ainda não, mas de 2020 para cá era o mesmo balaio, o centrão e o bolsonarismo. Né? E pessoal, tem uma notícia para vocês. Não sei quem ganhou a eleição ainda, mas o Centrão estará no governo a partir do ano que vem. Ter certeza disso isso daí. Isso dá para cravar. Isso daí, cravado aqui. Podem dizer que eu disse isso antes da eleição. Hein? Então, assim, você tem esses grupos que você tem mais afinidade, e aí o diálogo é sempre mais fácil. Mas é um grupo minoritário, né, no Congresso hoje, infelizmente menor ainda no Congresso do ano que vem. Então você tem que dialogar com os outros. Você tem pessoas dialogáveis e não dialogáveis nos dois espectros. Tem gente que é difícil de conversar tanto ali no centrão bolsonarismo quanto na esquerda, e tem gente que é mais fácil dialogar nos dois então, também. mais uma questão de personalidade do que de perfil ideológico, pelo visto. Exato. E aí você vai ter momentos de mais diálogo e menos diálogo. Assim, dá um exemplo, um deputado do União, que era ali da base do governo, que é o Arthur Maia, que foi o relator da reforma administrativa na comissão especial. A gente trabalhou juntos ali 4, 6 meses e tudo, com um diálogo pleno, super tranquilo, tudo. Dá o exemplo do outro lado, na questão da cannabis medicinal. Era ali os 2 deputados que estavam liderando, o presidente da comissão e o relator, um era do PT e o outro do PSB. Então, eram ali da esquerda, né? E você tinha deputados na comissão também de partidos de centro e direita a favor. Né? Eu lembro Zacarias Calil, que na época era do DEM,
Eu nem sei se ele ficou no União depois da fusão, acho que sim. E também defendendo e tudo. E deputados de esquerda defendendo também, e você tinha um outro de esquerda, meio de esquerda, que era contra. Então, era aquele troço, e os bolsonaristas contra e gente do Centrão a favor e tal. Então, assim, você vai meio em cada pauta. E aí tinha deputados de esquerda que, na comissão da Cannabis, e elas foram meio concomitantes. Então, na comissão da Cannabis, a gente estava trabalhando junto para melhorar o texto, e aí estava a comissão da reforma administrativa, que a gente daí estava em lados opostos. Então, você vai aprendendo a conviver com gente que pensa parecido, que pensa diferente, dialogar com todo mundo e também a ter, ainda que haja ali posições muito divergentes em vários aspectos, né, manter o respeito, porque pode ser que na pauta de amanhã você pense parecido com essa turma, né? E aí, se você passar do ponto, você perde uma ponte que você poderia construir ali. Eu vejo muitos que passaram do ponto várias vezes e não tem essa dificuldade de construir essas pontes. Beto, tendo esse panorama do Congresso, como é que você enxerga a questão do parlamentarismo no Brasil? Você acha que, mesmo tendo o Congresso que a gente tem e o Congresso que a gente vai ter, né, a partir do ano que vem, é uma boa ideia a gente dar mais poder ao legislativo nesse sentido, ou é melhor deixar como está? Não, eu particularmente sou bastante favorável. Assim. Não é que o poder que a gente deu aos últimos presidentes deu certo também, né? É verdade. Porque não, na presidência a gente vai ter uma pessoa brilhante, né? A outra coisa, contar para vocês aqui, ainda não sei o estado da eleição, mas o presidente do Brasil no ano que vem não é uma pessoa que você se orgulha. Né? Então, verdade. assim, dá para cravar. Dá para cravar. Né? Então, assim, não é que concentrar o poder no presidente deu super certo. Né? Então, assim, eu gosto e acho que o parlamentarismo tem várias vantagens, né, que, primeiro, obriga, acho que o eleitor a refletir mais sobre quem ele está votando para o parlamento, né? Já que a escolha do primeiro-ministro, chame como for ali, vai ser uma escolha que o parlamento vai fazer. Se eu quero que aquele cara vire primeiro-ministro, coisa assim, eu tenho que votar em alguém do partido dele, eu tenho que defender essa ideia, né, e tudo. Então, eu acho que vai fazer o eleitor dar mais atenção, né, para o parlamento. Eu acho que é a falta de atenção do eleitor nas eleições parlamentares explica muito do porquê que a gente tem o país do jeito que está hoje, né, e também obriga você a fazer coalizões ali que, espero eu, vão discutir não só espaços de poder como é hoje, mas também pautas, né? Porque o governo vai ser mais para cá ou mais para lá e coisa assim. Vai ser uma discussão, acho que mais aberta, e também as trocas de poder de chefe de governo vão ser trocas mais menos, acho que traumáticas, como são hoje. A gente está vendo, teve recente, um pouco menos recente para você, mas a troca lá no Reino Unido, da primeira-ministra ali, você ficou 45 dias no poder. Cara, a gente já foi ontem que foi anunciado, nem decorei o nome dele ainda, que é o nome... Sunak. Isso, exato, é mais difícil de falar pra gente, né, que é a origem indiana dele. Foi uma troca que, poxa, o mundo não caiu na Inglaterra por conta disso, no Reino Unido por conta dessa troca. Assim, trocou 45 dias atrás, não deu certo, trocou de novo e ok. Agora, muito mais rápido que o impeachment. Boa. Exato, muito mais rápido que foi a comissão do impeachment, você já trocou a primeira-ministra que não deu certo. Né? Então, acho que num país que, historicamente, tomou decisões erradas em quem seria o presidente, né, você ter um mecanismo que permite essa troca com mais fluidez, acho que dá muito mais estabilidade do que o mandato de 4 anos, por incrível que pareça. Né? A estabilidade política vai ser muito maior. Então, eu defendo bastante. Agora, vejo com dificuldade isso no curto prazo, né, ser implementado. A gente tem uma fragmentação partidária muito grande. Acho que a Cláudia Barreira vai fazer seu papel ao longo dos próximos 10 anos. Tem uma questão de cultura política. Né? O Brasil é muito personalista, tanto que a gente vê a questão das eleições agora, do Lula e Bolsonaro, é uma questão ultra personalista. Né? Então, você não tem ali tanto uma defesa das ideias, das instituições. Ninguém sabe quem é a agenda dele, qual é a agenda qual dele. Qual é a agenda? Você só não quer o outro, né? E coisa assim. Então, eu acho... E aí tende a ser pessoas mais moderadas também, né? Acho difícil numa eleição do parlamento depois um Bolsonaro ou um Lula virar presidente, porque você ia ter um grosso ali
das forças que iriam compor a eleição do primeiro-ministro, evitando esses extremos, porque se escolhesse um ou outro, ia perder boa parte ali do colégio eleitoral do parlamento para aquela escolha. Então, eu gosto muito, mas acho que ainda é um caminho longo até a gente chegar lá. Tu falou da diversidade, enfim, do número da dispersão de partidos no Congresso, e um dos pontos que tu, no momento do mandato, pautou foi a questão da governança dos partidos, né? Eu queria que tu falasse um pouco sobre isso. Qual é a tua visão sobre a qualidade dos partidos hoje no Brasil e uma agenda para avançar nisso? O que a gente buscou fazer, né, eu pessoalmente sou contra a questão de financiamento público dos partidos e de campanhas. Já que ela existe, ela tem que ser no mínimo razoável. Então, eu consigo sentar na mesa e discutir com razoabilidade com pessoas que defendem financiamento público de campanha. Agora, eu não consigo discutir com razoabilidade 5 bilhões de reais para financiamento público. O Brasil, o seu país que mais investe em campanha, né, do mundo, daqueles que financiam as suas eleições e tudo. Mas, enfim, fazendo esse parênteses só para deixar clara a minha posição, além do valor estratosférico, a falta total de transparência de governança na escolha faz com que a gente tenha um retrocesso, que o fundão, que já é antidemocrático, ao meu ver, fica ainda mais antidemocrático, né, porque você coloca, no fim, nas mãos de um indivíduo em cada um dos partidos a escolha de quem vão ser os cavalos vencedores da eleição. Né? Então, assim, eles definem e o dinheiro cada deputado federal vai ganhar ali o máximo do teto, né? E os amigos em cada estado e coisa assim vão ganhar muito, e esses caras que têm boas ideias, não, isso daí a gente não manda nada, ou se ajudar a cumprir alguma coisa da legislação, manda. Então, assim, você não tem nenhuma transparência em como isso é feito. As contas partidárias não tem transparência nenhuma, você não tem critério nenhum. Então, poxa, eu acho que não deveria ter dinheiro público, mas já que tem dinheiro público, acho que devia seguir critérios mais razoáveis do que eu vou botar o dinheiro nesse partido e o dono do partido faz o que quiser, já que aqui no Brasil a gente tem esse conceito do dono do partido. Né? Então, acho que isso é completamente maluco. A gente apresentou ali até um grupo amplo de parlamentares junto comigo, nem fui eu que liderei, eu fui um dos que fez parte desse grupo, para buscar ali dar mais transparência, razoabilidade nos critérios, mas foi uma ideia que quase nasceu morta, porque os políticos que hoje tomam a decisão se vão mudar ou não a legislação, eles se beneficiam da forma como as regras são. Né? Então, acho que é uma batalha um pouco inglória, tem que ter muita pressão da sociedade para isso. A gente vê, há 4 anos atrás, eu lembro quando eu estava na pré-campanha ainda, tinha história dos 6 bilhões de fundão não. Mobilização da sociedade, todo mundo, é absurdo isso, Jornal Nacional e tal, dizendo os políticos querem colocar 6 bilhões e tudo. Fizeram um inferno na vida da galera e eles recuaram. Né? Agora a gente aprovou de 5, e assim... Você falava, a gente estava aprovando aqui 5 bilhões, me ajudem a ajudar vocês e tal, e não reverberava, ninguém estava nem aí, sabe? Assim, então é uma coisa que ou você tem pressão da sociedade para impedir que essas coisas sejam aprovadas, ou eles vão continuar aprovando esse tipo de coisa. Né? Então é um esforço grande da gente dar essa transparência, mas a batalha em glória, a gente piorou muito, né? Ao contrário, até o que aconteceu nesses últimos 4 anos foi que você piorou muito a legislação sobre o uso de recurso público dentro dos partidos. Várias coisas que eram vedadas o uso do recurso público agora é permitido, como, por exemplo, pagar advogado para os filiados dos partidos, pagar multa de mau uso do fundo partidário. Não, você gastou aqui com o que não devia, vai ser multado. Gastou dinheiro público com o que não devia, vai ser multado. Aí ele paga a multa com dinheiro público, com dinheiro do fundo partidário. Então, assim, que incentivo você tem para não errar, né, para fazer as coisas certas? Então, a legislação piorou muito, infelizmente, nesses últimos 4 anos, com várias coisinhas que foram aprovadas e que agora é meio feira da fruta total, assim, o dinheiro, a forma como ele pode ser gasto pelos partidos. Eu tenho curiosidade, que talvez seja do ouvinte, que é como você enxerga a sua atuação na política a partir de janeiro, assim? Ela vai continuar sendo meio partidária, política não partidária? Como você
Você cansou da política? A pergunta da- de $1 milhão. Que não quer calar, né? Começou o É. futuro de Thiago Metrô na luta pela liberdade. E essa é uma resposta que hoje eu não tenho e não sei se eu vou ter em 2 semanas também. Assim, passa muitas coisas pela cabeça, né? Quando você está, assim, agora que estou me aproximando do fim do mandato, essa é uma reflexão que eu estou tendo que fazer com maior frequência, né? Até então eu estava deixando para depois, até para ver como que ia ser o cenário eleitoral e tudo, né? Eu tenho quase certeza, né, não dá para cravar, mas eu ainda tenho uma intenção de continuar envolvido com esse processo de transformação política que a gente está vivendo. Acho que, a não ser que eu vá fazer alguma coisa que bloqueie por questões de compliance, assim, é quase certo que eu vou continuar envolvido, né? O quão ativo eu vou ser, se essa vai ser a minha ocupação principal, ou se eu vou ter outra ocupação principal e vou continuar sendo um cidadão ativo politicamente fora da minha ocupação principal, eu ainda não sei, né? Mas não tem como eu desver tudo que eu vi nesses últimos 4 anos, ou 5, se considerar o ano da campanha, ou não tem como eu desaprender tudo que eu aprendi nesses últimos 5 anos. Então, acho que eu simplesmente virar as costas para isso, eu não ia me sentir nem bem comigo mesmo, se poderia continuar contribuindo, sei um monte de coisa que eu não sabia 5 anos atrás e agora vou simplesmente cuidar da minha vida. Acho que essa hipótese é quase zero, é praticamente zero. Agora, o quão envolvido eu vou estar, não sei. Eu sempre achei, e até antes da minha decisão, do convite, na verdade, né, que eu recebi para ser candidato a vice-presidente, eu já estava decidido a não ir para a reeleição. Porque eu achava que não era para mim o legislativo. Meu perfil é muito diferente, tudo eu achava que eu podia contribuir mais, onde eu pudesse ter a maior parte do meu tempo voltado para a gestão, né, para o executivo e tudo. E isso pode se dar num executivo, né, ingressando em algum governo que tenha sido eleito ou reeleito agora, como pode se dar do lado de fora, né, num terceiro setor, né, em organizações da sociedade civil que atuam para melhorar a política, na gestão partidária, em vários outros lugares, onde o que eu acho que eu sei fazer bem, que é gestão, conseguir organizar um time, né, botar o time para organizar, para trabalhar naquela direção, comunicar o que a gente está fazendo, para dentro, para fora e tudo mais, conseguir apoio das pessoas em torno daquela pauta e tal, eu acho que eu sei fazer muito melhor do que... E aí, gente, mudou a pauta de hoje, mas e esse projeto que acabou de chegar? A gente é contra ou a favor? Alguém já leu tudo e agora? Tem então, que ser um perfil assim, né, que consiga lidar melhor com o caos, eu acho. Exato. Então, eu imagino que eu estarei trabalhando ainda, de alguma forma, para esse processo de mudança política do Brasil em uma posição em que eu possa utilizar melhor aquilo que eu sei e gosto de fazer. Muito bom. Tiago, eu queria que tu contasse um pouco da experiência da campanha a vice-presidente. Como que é viajar ao Brasil e qual é a diferença de ser candidato a vice-presidente e ser candidato a deputado? Legal, mano. E do clima, né? De 2018 para Nossa. 2022. Diferente. Foi muito diferente, né? Inclusive nas campanhas presidenciais, né? Pela primeira vez a gente viu mais de 90% dos votos numa campanha presidencial irem para os 2 primeiros colocados, né? Então foi muito diferente, assim. Eu acompanhei um pouco a campanha presidencial de 2012, mas assim, bem distante, né, dela. Eu participava de eventos e tudo, não da coordenação da gestão da campanha. Eu acompanhei um pouco mais de perto a campanha do Zema em Minas, né, ao governo lá, em 2018 e agora de novo. Então, assim, acho que consigo fazer um paralelo, ainda que meu papel tenha sido diferente em 2018 e 2022 disso. Mas, comparando primeiro com a de deputado, campanha de deputado é uma que você ganha ou você perde por 200 votos, né? Às vezes você ganha por 30 mil votos, 40 mil votos, né? 1 milhão de votos, né? Como acontece em alguns casos. Mas às vezes você ganha ou você perde por 200, 300 votos. Em 2018, o Guilherme da Cunha, lá em Minas, ele ganhou por 101 votos. Né? Que ele ficou na frente. Esse ano, o Lucas Gonzalez, lá em Minas, também para o deputado federal, perdeu por 359 votos. Né? Então, eu tinha essa consciência lá em 2018 e aí eu pensava para mim mesmo e falava para o meu time, gente, se eu perder por 200 votos, eu vou ficar muito mal, assim, porque 1 hora mais cedo que eu tivesse acordado, um dia que eu não tivesse tirado de descanso, isso, é um detalhe
de algo que você faz ou deixa de fazer, que você poderia ter conseguido aqueles 200 votos a mais. Então, assim, eu pilhava meu time, me pilhava de não vamos deixar nenhuma oportunidade passar, né? Então, nós estamos panfletando na rua e passava alguém que não recebeu o panfleto. Ô, galera, olha o cara lá que passou, pô, como vocês deixaram alguém passar e não ter recebido, né? Era de ver uma agenda em branco um dia, pô, nessa manhã vocês não programaram nada, vamos arranjar alguma coisa para fazer. Não, é bom você descansar, né? Eu vou descansar depois da eleição. Agora, né? Não tem isso, galera, porque se eu perder por 200 votos, eu nunca mais durmo na vida, né? Então, é um negócio super intenso, assim, um dia. É óbvio que Minas é um estado grande, tinha muita viagem, eu passava muito tempo na estrada, e aí na estrada era WhatsApp o tempo inteiro, coisa assim. Mas quando eu estava um dia típico em BH, eu começava ali 6 da manhã em saída do metrô, depois porta de escola, depois entrada de centros comerciais, onde as pessoas chegavam, intervalo de faculdade, sabe? E assim, já tinha meio um padrãozinho, né, onde eu sabia que tinha um movimento de 6 da manhã a 11 da noite. 11 da noite é saída de faculdade. 6 da manhã é saída do metrô e porta de escola. E depois eu descobri que é melhor porta de escola infantil e ensino fundamental 1, porque é muito melhor você conversar com os pais ali do que com os alunos de ensino médio, que às vezes não estão nem aí para isso. Então, era um negócio que foi... Já foram 45 dias lá, mas tinha ainda pré-campanha e tudo, mas foi muito intenso, era 7 dias por semana, assim, 18 horas por dia quase, todos os dias e tudo, você na ação. A campanha presidencial... é muito improvável que você ganhe ou você perca por 200 votos, né? Então, você tem um pouco mais de tempo para você respirar, organizar a estratégia, porque é muito relacionado ao planejamento, à execução bem feita daquilo que você planejou, como que essa mensagem vai chegar lá na ponta e coisa assim. Então, a campanha, em termos assim, é muito intensa também, mas em termos assim, de hora na rua, gastando saliva e tudo, menos intensa do que, ou diferente de intensidade do que de deputado, porque você passa mais tempo, você passa muito tempo na rua, mas você passa mais tempo em reuniões e venda estratégia, coisa assim, do que na de deputado. Então é diferente. Mas, por outro lado, é uma campanha, poxa, com impacto nacional. Então, a gente estava conversando antes, eu fui para 15 estados, né, agora durante esses 45 dias de campanha. Teve semana que eu pegava um voo por dia, e voo comercial e tudo, né? Nossa campanha é uma campanha de baixo custo, então não era jatinho, que nem os outros fazem, raiz. E foi muito legal, assim, né? Eu fui do Rio Grande do Sul ao Maranhão, e muito nos estados onde o Novo estava com chapas, né, e tudo. Então, foi muito legal ver, assim, apesar do resultado do partido não ter sido satisfatório, ver ali o alinhamento que o partido tinha, né? Eu estava no Maranhão panfletando na rua, vi o candidato falando a mesma coisa que o cara falava no interior do Rio Grande do Sul, sabe? Isso era muito legal, e ver a turma trabalhando pelo mesmo propósito, pelo mesmo ideal, e ter tido a oportunidade de ficar aí 2 meses, quase 3, né? Quase que em contato diário com um cara como o Felipe Dávila, que é um cara fantástico também, que aprendi muito com ele, né, durante esse período que a gente teve junto, né? Então foi uma campanha muito bacana, mas bem diferente assim da campanha de deputado. Em relação ao clima, desculpa, só para finalizar, um clima muito diferente também. As pessoas em 2018 elas estavam muito mais abertas a ouvir propostas e coisas diferentes, né? Acho que como você tinha aquilo, o Temer não indo à reeleição, o cenário aberto, vários dos candidatos, mesmo do PT e do Bolsonaro e tudo, eram candidatos que estavam indo pela primeira vez, né? O Haddad foi o Haddad a partir do momento que admitiram que ele era o candidato, né? Que teve aquele teatrinho ainda na campanha de 2018, mas o Haddad, o Bolsonaro, o Amoedo, né, o Alckmin e o Ciro eram candidatos que já estavam, mas tem a Marina Silva também, mas você tinha ali muita novidade, né? Então as pessoas estavam muito abertas ao longo da campanha para ouvir isso. A gente viu lá em Minas com o Zema, né? As pessoas estavam, não, gostei desse cara e tudo. Né? E esse ano foi totalmente diferente. As pessoas estavam completamente fechadas, assim. É Lula ou Bolsonaro? Não, calma, não, tem uma alternativa e tal. Não, vai ser um dos dois. Não, vai ser um dos dois se vocês votarem assim. Se vocês não votarem, a gente bota alguém diferente lá. Não, mas se não for Lula ou Bolsonaro, nem tem conversa. Então, foi muito mais difícil, tanto para o executivo, para a campanha, não só a nossa, né, mas você vê assim, o Ciro diminuiu muito a votação dele
né? A Simone, que ficou em terceiro, ela teve menos votos esse ano do que o Alckmin teve em quarto colocado em 2018. Né? Então, assim, foi realmente... A coisa engraçada é que em 2018 o desempenho do Alckmin foi foi visto por todos como uma catástrofe. Exato. E esse ano da Simone foi visto como... uma grande vitória. Né? Saiu Porque maior. o cenário mudou Exato. completamente. Né? Então foi um cenário muito mais difícil, muito mais árido, a gente viu isso, né? Tanto na esquerda, concentrou muito no PT, né, o PSB diminuiu muito de tamanho, né, as pessoas esquecem de falar um pouco disso, né, então, o PSB caiu pela metade quase, né, o PDT diminuiu um pouco, né, mas a esquerda concentrou no partido do Lula e a direita concentrou no partido do Bolsonaro. Ou seja, a centro-esquerda meio que foi engolida pela esquerda e pela extrema esquerda, que o pessoal cresceu. Exato. Como aconteceu do lado da direita também, né? O centro-direita e a foi centro-direita foi massacrada pela direita. E só para fazer uma pergunta adicional nisso, você chegou a acompanhar o Dávila nos debates? Se sim, como era o clima? Que você acompanhei. Eu fui nos 3, né, que tiveram, que foi o primeiro lá da Band, depois do SBT e depois o... da Band, inclusive, depois ele estava ao vivo na TV ao lado do Dávila. Até mandei foto no grupo. eu evito trabalhar depois do horário de trabalho, gente, é isso. E é bem interessante, assim, né? Eu nunca tinha ido num debate lá em Minas em 2018. Eu era candidato a deputado, então não tinha por que eu estar no debate lá com o Zema, só participou do último também, do segundo turno. Então foi a primeira vez que eu participei lá no estúdio, no da Band e do SBT. Eu estive no estúdio, depois da Globo a gente ficou ali no camarim, né, que chama, acompanhando, e é bem interessante, assim, no da Band eu não estava lá onde o Janones brigou com o Salles, né? Eles não tinham fizeram sem plateia no estúdio, então no estúdio tinha equipes pequenas dos candidatos, os vices estavam e tal, e a briga foi num negócio à parte. Eu não vi, eu fiquei sabendo pelo WhatsApp, tá tendo uma treta aqui e tal, eu nem sabia. E a gente lá no debate. Então é interessante, assim, se acompanhar isso um pouco mais de perto, né? Ver ali, interagir com a imprensa, com as equipes dos outros candidatos, né? Poder vivenciar aquilo que as pessoas veem na TV, dar as dicas para o candidato entre um intervalo e outro. Pô, isso aqui que você falou foi super bem, tenta repetir no próximo bloco, coisa assim. Né? Então é bem interessante, foi uma experiência boa essa participação nos debates também. Só perdeu a treta, né? Só perdi a treta, Muito legal. Ô, Tiago, uma discussão que acontece com muita frequência é o que é o voto liberal, do ponto de vista do eleitor. Porque a gente sabe que numa eleição acaba, enfim, tendo pessoas que têm... O eleitor tem comportamentos... Enfim, às vezes vota em alguém porque o primo indicou, porque o vizinho disse que era bom. E tem aquele eleitor que é, de fato, um eleitor que pensa em ideias e que vota, enfim, porque tem convicção ideológica. Tu conseguiria ter alguma... Enfim, qual é a tua leitura sobre o tamanho do voto liberal no Brasil? Que isso é uma discussão que surge com alguma frequência no livro. Eu não fiz reflexões profundas sobre isso, mas percepção, assim, rapidamente, né, dessas poucas semanas depois do primeiro turno, eu acho, até pegando a eleição de 2018 e a eleição de 2022, não me parece que a votação que os liberais tiveram em 2018 foi uma votação, de fato, dos eleitores liberais no Brasil, né? E eu digo isso até pelos próprios comentários e tudo que eu fui recebendo de eleitores meus ao longo dos últimos 4 anos. Né? O pessoal, pô, votei em você, eu sou enfermeiro, como assim você vai votar contra o piso da minha categoria? Né? Pô, você não entendeu em quem você votou. Né? Pô, votei em você, como assim? Você não vai apoiar o Bolsonaro e tal? Ué, você também não entendeu em quem você votou. Então, teve muito voto em mim e em outros tantos liberais em 2018, não porque eu ia defender livre mercado, porque eu ia defender as liberdades individuais e coisas assim, mas porque eu era um cara de fora da política, não tinha parente na política, nunca tinha sido político, né? Porque era jovem, bem formado, falava bem, né? Então, pô, tem esse bando aí de mequetrefe e tal, que não sabe nem falar e tá aí há
2 décadas, e tem o Thiago, que é um cara novo e tal. Eu vi até as pessoas que me marcavam no Stories e tudo. Voto no Thiago para deputado federal e no deputado estadual eu vou votar em uma do PSOL. Eu falei, que isso, cara? Porque os dois são jovens e falam de educação. Eu falei, caramba, cara. Então, assim... Falam coisas talvez diferentes. Não, teve esse voto... Opostos em educação, mas falam da educação. Exato. Não, teve o Bolso Carla lá em Recife, não foi? Em 2018. Como é? O Bolso Carla. Pô, deve ter tido. Tem uns votos assim que você faz, meu Deus. Então, muitos dos votos que eu tive em 2018 não eram votos assim que, eu defendo o livre mercado, isso aí fim de privilégios e tal, então vamos votar no Thiago Mitrô. Não foi muito disso. Vários votos foram e as pessoas que eram aliadas às minhas ideias, quando elas iam multiplicar, elas encontraram um caminho mais fértil também do que encontraram em 2022. Então, eu acho que agora, em 2022, infelizmente, é um retrato muito mais real do que é o voto liberal no Brasil. Porque quem votou em liberal, eu acho que quis votar no liberal esse ano, porque as pressões para não votar em um candidato liberal foram muito grandes. Inclusive, não só entre liberal, né? O pessoal caiu em cima do Ciro e da Simone também, né? Então, qualquer pessoa que não fosse um dos dois lá à frente tava... Exato, mas eu digo também na questão da eleição para a Câmara e coisa assim. Né? Você tinha, assim... Não, eu quero votar nesse cara do Novo. Não vota não, porque ele foi contra ali a reforma administrativa. Foi a favor da reforma administrativa. Eu sou servidor do sindicato e não gosto desse cara. Né? Então você teve desde esse tipo de coisa, o cara que mandou uma mensagem para votar no deputado novo no grupo da família, e aí o primo, que é do sindicato de servidores, falou, opa, não, esse cara aí não, porque ele é contra, até a galera do, não, tem que votar nos candidatos do Lula e do Bolsonaro, porque eles vão precisar da força lá no Congresso e tudo ano que vem. Então você teve também para os deputados essa força contra. Então o cara fala, não, eu não quero saber do candidato do Lula e do Bolsonaro. E eu voto, porque ele defendeu a reforma administrativa, porque ele foi contra piso salarial, é um cara que estava realmente bem mais convicto. Né? E aí eu acho que o tamanho do liberalismo no Brasil, infelizmente, talvez... Eu também vi muitos liberais dizendo, olha, eu queria muito votar em vocês e tal, mas esse ano não dá, porque a gente tem que dar força para o capitão, ou porque a gente tem que colocar alguém lá que vai ser contra, a favor do Lula e tal. Então, eu vi gente que estava disposta a votar na gente também mudando de voto, então era mais raro. Né? Então, acho que o tamanho do voto verdadeiramente liberal no Brasil, acho que está mais próximo do que foi a votação dos liberais este ano, do que foi em 2018, que mostra que a gente ainda tem um longo caminho pela frente. Que não adianta ficar falando só liberalismo, liberal, tem que falar as coisas que as pessoas se preocupam e que ali na entrelinha é liberal, né? Mas a pessoa vai pensar na educação, vai pensar no cara jovem. Como a pessoa que votou em você e na pessoa do PSOL podia até acabar mudando de ideia e achando as suas ideias melhores até, mas porque estava focada na pauta. Exato, porque ficou focada na pauta. E aí, pegando a tua experiência agora, depois de 4 anos de Câmara, de 2 campanhas, o que é que quem deseja cultivar as ideias liberais, quem deseja ver o liberalismo no Brasil crescer, devia se empenhar nos próximos anos? Olha, cara, acho que primeiro, e isso eu vejo dentro do meu partido e vejo no movimento liberal como um todo, é entender aquela frase do Reagan que quem pensa 80% como você é 80% seu aliado, e não 20% seu inimigo. Porque, infelizmente, eu vejo no movimento liberal do Brasil uma questão assim, não, você é só 98% liberal, então não venha se aproximar de mim, porque não dá ser esses 2% contra aqui. Então, se é 2% contra o que eu penso, eu vou te difamar no Twitter aqui. A gente está vendo isso agora, inclusive estamos há 1 semana do segundo turno da eleição, teve coisa aqui no entorno do Livres, né? Tipo, cara, vai se ferrar, velho. Bicho, quem pensa 80% como você é 80% seu aliado. Acho que essa é uma primeira constatação que todo mundo que se diz minimamente liberal no Brasil deveria ter e parar de se degladiar dentro de um movimento que já é pequeno, né? Porque você ficar batendo cabeça dentro
junto com as pessoas que pensam majoritariamente como você, só prejudica todo mundo. Né? E aí, às vezes nem é a crítica em si, né? Porque a gente é livre pra criticar e tudo. Às vezes é um tom, é uma agressividade, é como se fosse inimigo, como se fosse, sei lá, do outro campo político. O 2% é um negócio... você é fascista, então. Esse 2% aqui tu faz fascista. Exato. São as Assim, torcidas fascista organizadas comunista, do Bangu se destruindo na arquibancada. E a gente, cara, isso é um negócio... Eu tenho falado muito disso, assim, você não vê isso na esquerda, cara. Eu lembro o dia que confirmaram o Alckmin como vice do Lula, eu estava lá no plenário da Câmara e tal, e passou uma deputada do PSOL. Aí eu fui dar aquela zoada, né? Vai votar no Alckmin esse ano e tal. Depois não vai falar que não votou no Alckmin não, hein? Que nem falou que não votou no Temer, ó. Vai votar no Alckmin aí. Aí ela, Thiago, nem brinca com isso, que eu tô arrasada e tal, não sei o quê. Eu não acredito, cara, que nós vamos ter que engolir essa e tudo, não sei o quê. Tipo, a pessoa... Eu até fiquei um pouco com pena, assim. Caramba, ela não devia ter zoado e tal. Mas, assim, a pessoa tava, assim, completamente arrasada, puta e tudo ao mesmo tempo e tal. Aí eu falei, não, beleza e tal, né? Mas, não temos o que fazer, é esse o caminho para eles, né? E tal. E agora, fazer o quê? Vamos embora, né? E aí acompanhei uns 2, 3 dias a rede social dela para ver se ela ia postar alguma coisa sobre, né? Pô, esses filhos da mãe botaram o Alckmin e tal, esse fascista aqui junto com a gente, não vou engolir essa. Não, cara, não tinha um pio. E passou 2, 3 meses, estava lá defendendo o Alckmin. Então, assim, por mais que eles discordem profundamente do caminho que aquele campo ideológico estava indo, acho que eles entendem que eles não podem se enfraquecer. Eles lavam a roupa em casa. Lava a roupa em casa, sabe? E porque se começasse lá, a deputada federal do PSOL vai para a rede social xingar a escolha do candidato dela a presidente, dizer não vote em fascista e tal, você não vota em Bolsonaro? Não voto no Lula, porque o Alckmin também é fascista, já não é mais, né? Era fascista até mês passado, já, agora eu vou ter que, né? Então, assim, se a gente for a público enfraquecer isso, a gente vai enfraquecer o nosso campo. E eu prefiro lavar roupa suja em casa. O movimento liberal, cara, é o contrário, assim, é bizarro. E gente de tudo quanto é lugar, do Novo, de fora do Novo, do Livre, de fora do Livres e tal, não sei o que, discorda um pouquinho, já vai latir em rede social, cara. É um troço assim. Então, acho que essa maturidade o movimento liberal precisa ter, né? Acima de tudo, né? Cara, beleza, a gente discorda aqui, mas me liga, você tem meu WhatsApp? Né? Antes de você ir pro Twitter, você tem meu WhatsApp? Manda um WhatsApp, a gente se fala e tal, entende que concorda ou discorda, mas não vamos nos enfraquecer perante o eleitor, né? Porque se a gente se enfraquecer perante o eleitor, vai ser pior para todo mundo. Acho que essa é uma maturidade que eu ainda não vejo no movimento liberal, pelo contrário, eu vejo uma falta de maturidade muito grande entre esses grupos, né? E depois acho que é fazer o trabalho de base de forma prática, né? Parar dessa história. E aí, você é um rendiano? Eu falei, cara, nem sei o que é isso, velho. Não sei se eu sou um rendiano, não sei que porra é essa. Né? Eu acho que não. Vamos falar de coisa prática, vamos aqui falar da vida das pessoas e tudo, porque você dizer defendo liberdade econômica e tudo, todo mundo diz e não defende e tal, então a gente tem que começar a fazer coisa prática e ter corpo político. Uma coisa que me preocupa muito é assim, vários dos liberais, eu vejo isso talvez até mais no Novo, que se candidataram, se elegeram em 2018, é gente que deixou muita coisa para trás. É cara que fechou a empresa dele para poder ser candidato, que pediu demissão na empresa para poder ser candidato e coisa assim. Aí agora vários desses perderam. E aí, eles vão ter que tomar uma decisão crucial se assim, eu reabro a minha empresa, eu volto a pedir emprego aonde eu pedi demissão e tudo, porque a partir de fevereiro eu tenho que pagar minhas contas, eu tenho 2 filhos, eu tenho não sei o quê. Então, a gente tem que também ter um esforço de manter esse pessoal, né? E de formar mais gente que não está tendo que abrir mão de tanta coisa pela política, sabe? E pegar gente jovem, né, para ir começar como vereador, como assessor parlamentar, num movimento como Livres e coisa assim, e formando essa massa crítica para que a gente não corra o risco de que aqueles poucos que se arriscaram e foram bem-sucedidos tenham que agora esquecer da política, largar a política para voltar a pagar as contas, né? Então, acho que essa é uma preocupação grande assim, que eu tenho também. Estou listando as pessoas assim, como que eu consigo fazer esse cara se manter ativo, né, para ele voltar a ser candidato em 2024, em 2026
e coisa assim, né? Assim, cara, mas eu preciso sustentar meus filhos. Eu não entendo, mas vamos dar um jeito, né? Estou um pouco, nessas últimas semanas, me preocupando com isso. Assim, acho que é uma preocupação importante, porque esses caras que já têm voz, já têm voto, têm experiência e tudo, se voltarem a cuidar da vida deles antes, a gente vai retroceder bastante. Fundamental. Agora, Tiago, nessa tua fala, tu falou sobre cultivar bases diretamente, sem ficar perguntando se é rendiano e tal. Quando a gente pensa grosso modo, a esquerda tem a base muito fácil de identificar em sindicatos, por exemplo. O bolsonarismo tem ali policiais, igrejas evangélicas, desculpe, Débora. O que é que seria, na tua visão, o aquário, digamos assim, para o movimento liberal buscar cultivar bases? Qual é o recorte sociodemográfico brasileiro que os liberais deviam pensar, pô, vamos dialogar e cultivar relações com pessoas que têm esse perfil? Vou dar uma resposta pela metade, assim, eu mesmo vou criticar a minha resposta, mas a gente tem hoje um país que quase, nas classificações mais expandidas, quase metade da população é empreendedora, né? Se você for considerar todos os MEIs, vários dos informais, não sei o quê. O país do PJ. Exato. Esse pessoal deveria ter interesse em ter mais liberdade para empreender, no estado que custa menos, que cobra menos imposto e coisa assim. Então, por um lado, eu acho que os empreendedores, falando num público mais amplo assim, são aqueles que rapidamente, no curto prazo, eles tendem mais a se beneficiar da liberdade econômica. Então, talvez começaria por aí. Mas aí o que são os vários poréns? No Brasil, o empreendedor, o empresariado é corporativista pra caramba, né? Então, assim, não, eu defendo o livre mercado, mas eu preciso muito desse subsídiozinho aqui, porque você não está entendendo, o meu setor é diferente. Eu escrevi há 3, 4 anos atrás uma coluna que de tempos em tempos eu uso ela ainda, que é sou liberal, mas... Não, sou liberal, mas a indústria brasileira precisa desse incentivo. Não, sou liberal, mas o agro nosso, se não tivesse financiamento subsidiado, não dá. Sou liberal, mas a minha categoria precisa ser valorizada. Então, sou liberal, mas, infelizmente, é muito presente no Brasil. Então, no próprio núcleo de empreendedores, você tem muita gente, pela mentalidade dominante no país, que pensa corporativamente e tudo. Então, às vezes, você encontra menos respaldo ali. Tem uma questão cultural no Brasil também, que as pessoas simplificam muito as coisas, acham lá que... Teve um caso recente, eu estava em Floripa, não sei se eu podia ter falado, porque não ia dar, mas enfim, estava lá em Floripa, e aí o pessoal de uma organização disse que, olha, esse ano a gente só vai apoiar candidatos que defendem o livre mercado. E aí eles falaram que iam criar um critério antes da gente decidir se você vem falar na nossa organização ou não. Você faz aqui o diagrama de Nolan, aquele testezinho lá para definir, né, e tudo. Uhum. E aí o cara, pô, não, sou liberal, defendo a liberdade econômica e tal. Beleza, faz esse testezinho aqui. Aí fez o teste. Pô, tá dando que eu sou esquerda, cara. Não, esse teste tá errado. Não, cara, sinto muito. A gente só vai quem tá nesse quadrante aqui que a gente vai abrir espaço. Você tá nesse partido aí, tá, né, dizendo que defende liberalismo, mas infelizmente você não defende. Aí veio outro e tal, não sei o quê. Aí, de repente, o que me contaram, ela foi uma pessoa do Novo, falou só os do Novo e mais um de outro partido que conseguiu ir na tal da organização. Aí eles falaram que no meio do caminho, eles falaram, pô, vamos passar aqui também esse questionário dentro da nossa organização empresarial para ver como é que nós, diretores, nos saímos. Aí eles também deram de esquerda. Caralho, que isso? Todo mundo é de esquerda, como assim e tal? Né? Então você vê, mesmo quem diz que defende o livre mercado, quando tem que falar ali, é importante ter o incentivo do governo para a indústria florescer. O cara marca sim, né? Não, concordo totalmente, né? Então, assim, mesmo o cara que se diz liberal, que defende liberal, que cria um critério para na organização dele só irem liberais, quando ele faz o teste, ele, na verdade, ele defende incentivo e coisa assim. Então, é um trabalho cultural ainda grande e tudo. E aí eu vou para uma outra forma de como solucionar isso, então. Né? Eu acho que tem essa forma de você expandir sua base politicamente por meio de associações, né? Associativismo, coisa assim, vamos lá nas CDLs, associações comerciais, vamos não sei onde e tal.
tem, que é o que o PT faz com os sindicatos, o Bolsonaro fez com as igrejas evangélicas e coisas assim. E fazer um parênteses aqui, deixa para depois. Mas e a gente poderia fazer nas organizações empresariais, mas eu acho que tem um outro tipo também, que é você criar as bases em torno dos políticos, né? Que é o que o Centrão faz, né? Que é o quê? Não, eu vou eleger vereador, vou eleger prefeito, não importa o que esse prefeito pensa, o que esse vereador pensa, né? Um ano ele está apoiando o Lula, o outro ele está apoiando o Bolsonaro e coisa assim, mas esse cara é uma liderança política que é ouvida na região dele, né? Então, assim, a gente precisa muito aproveitar a oportunidade em 2024 de eleger prefeitos e vereadores do nosso meio, porque esses caras em 2026 vão estar apoiando candidatos para deputado estadual, candidatos para deputado federal. Essa foi uma das fases do Novo, por exemplo, uma de várias outras fases nessas eleições. A gente não quis crescer em 2020, né? E aí, quando chegou 2022, os prefeitos que poderiam ter sido eleitos pelo Novo, os vereadores que poderiam ter sido eleitos pelo Novo, pedindo voto nos deputados, governadores, presidente, candidato a presidente do Novo, estavam em outros partidos pedindo voto para os outros partidos, para os deputados de outros partidos. Acho que, num contexto expandido, espero que o Novo corrija isso para 2024, me parece que vai corrigir, mas no movimento liberal suprapartidário, é muito importante também que a gente identifique vereadores, prefeitos liberais e consiga manter esses caras perto para eles apoiarem candidatos a deputados estaduais, federais, Senado, governo e tudo, liberais em 2026. Né? Então, tem essa outra base que não é setorial, que é muito importante a gente formar e a gente ainda não tem tido sucesso nisso. Muito bom. Que bela reflexão diante do resultado eleitoral. Do pós-eleição, né? Exatamente. Mas falando do primeiro turno, né? Enfim, muita dificuldade para o nosso campo. Acho que tem aqui um belo diagnóstico de por onde começar a reconstrução do nosso campo, que é muito necessária. Tiago, super obrigado por essa conversa. Como eu te disse no começo, a gente acaba sempre com a mesma pergunta também, que é: o que é liberdade para você? Cara, você tinha me falado que era essa pergunta e eu só estou refletindo sobre como responder agora, né? Sobre as coisas. Mas não sei, a liberdade é você poder ser quem você é. Você poder fazer o que você quer, você poder se expressar como quiser. E aí tem vários aspectos disso, desde você poder dizer na rede social, no seu grupo de amigos, o que você pensa politicamente sem sofrer com isso, até você ter liberdade para poder ter a carreira, a vida que você queira. E aí, uma das minhas pautas é educação, justamente por isso. Eu acho que não existe nada mais liberal do que você ter educação básica de qualidade, porque hoje no Brasil você não nasce livre para ser o que você quiser ser. As possibilidades do que você pode ser no Brasil dependem de dois números, que é o CEP e o CPF dos seus pais. Dependendo de filho de quem você seja e onde você nasce, você tem possibilidades muito mais limitadas ou amplas do que alguém que nasceu num CPF e num CEP diferente do seu. Então, muito aquilo que a gente defende aqui no Livros, no liberalismo, que é gerar igualdade de oportunidades. Então, acho que a gente só vai ser livre de verdade quando a gente tiver igualdade de oportunidades para todos, e o ambiente de sociedade onde você é livre para se expressar como você quiser. Então, acho que é essa liberdade que eu luto e que eu sei que o Livres luta também. Então, muito orgulho aqui de fazer parte desse movimento aqui com todos vocês. Muito bom, o orgulho é todo nosso de ter você defendendo a liberdade de forma tão exemplar ao longo desses 4 anos. Foi um orgulho pra gente poder, enfim, acompanhar e participar de alguma forma do teu trabalho. Então, muito obrigado. Imagina, que por isso. isso. Que agradeço pelo apoio que vocês sempre deram ao longo desse mandato, desde a época lá da campanha ainda, em 2018. E vamos continuar, né? Que se Deus quiser, 2026, quem sabe ele volta lá. tem que ser positivo. Vejamos. É isso aí. Muito obrigado a você também que acompanhou o Livrescast de hoje. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, compartilhar com seus amigos e se tornar um associado Livres para defender a liberdade com a gente lá no nosso site em eusolivres.org. Muito obrigado e até a próxima. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.